Uma boa tarde a todos, muito bem-vindos a mais uma live Joias do Conhecimento aqui da Manipura Farmácia de Manipulação. Sejam todos muito bem-vindos nesta segunda-feira, 18 horas. Hoje nossa convidada, doutora Vanessa Machado, dentista, vai falar sobre PMMA, que é um volumizador bem polêmico. Então vamos conversar um pouquinho hoje sobre esse assunto que é bem bacana. E antes de chamar a doutora, já vi que ela já está na área, vou falar das nossas próximas lives. Semana que vem, Leila Nassur da Pharma Special, grande fornecedor de fatores de crescimento. Então vamos falar sobre fatores de crescimento, as 3 gerações dele. São ativos que a gente usa muito nas nossas formulações, tanto para uso profissional quanto para uso em casa. Na outra semana, a gente vai falar com a doutora Marcele Knebel sobre volumização de lábios, no dia 25 de junho. E aí, para dia 7 de julho, a gente vai falar com a doutora Rejane, da Inove Magistrais. E 17 de julho, meu parceiro Márcio Guidoni, farmacêutico lá do Espírito Santo. Estou fazendo um curso com ele de peelings maravilhoso. Sigam ele, Márcio Guidoni. É um fera, muito legal a farmácia dele. Então, a doutora Vanessa já está na área, já vou chamar ela, só um minutinho. Já está entrando. Boa tarde a todos. Boa tarde, doutora Vanessa. Olá, tudo Tudo bem? bem? Tudo Tudo certo. ótimo? Está me ouvindo? Tudo certo por aí? Deu uma falhadinha aqui, mas acho que é só a questão da internet rapidinho. Ah, certo. Hum, Maravilha. Então, muito bem-vinda. É um prazer falar contigo aqui. prazer é meu Certo? também. E gostaria de que você falasse um pouquinho para quem não te conhece de com o que você trabalha, onde é que a gente te encontra, falar um pouquinho da tua história. Por favor, doutora Vanessa, live é sua. Obrigada, Dimas. Então, Vanessa Machado, eu sou dentista, formada há 8 anos, e eu trabalho com um PMMA, que é um preenchedor permanente. Como tu mesmo disse, ele é bem polêmico, né, Dimas? Então, eu vou aproveitar hoje a oportunidade para a gente falar um pouquinho do porquê que ele é polêmico, porquê que ele é uma das paixões da minha vida e o que a gente pode fazer para potencializar o resultado dele, né? Para ter um estímulo melhor de colágeno. Eu acho que o pessoal tá todo mundo entrando aqui. Eu fico super feliz e espero que gostem da live. E queria também agradecer ao Dimas, a Manipura, a oportunidade de eu estar falando desse meu preenchedor que eu gosto tanto. E espero que mandem dúvidas, bastante dúvidas pra gente conversando. A gente fez meio que uma pauta do que a gente vai abordar hoje, né, Dimas? Mas podem Isso aí. mandar perguntas que a gente vai respondendo assim conforme der, né, por causa do tempo. Claro. Eu acho A que é isso. ideia hoje, a ideia hoje é o seguinte, a gente vai falar sobre o PMMA, como é que ele é usado, alguns critérios técnicos, e a gente vai abrindo para as perguntas, com certeza tem alguns pacientes e tem alguns profissionais aí que estão acompanhando e vão querer saber um pouquinho melhor. Então fiquem à vontade, já vão botando as perguntas aqui, deixa eu ver quem que entrou por aqui. Eu vi a doutora Andresa, a doutora quem que tinha entrado aqui, a doutora Roberta. Então, tem bastante gente aqui que está bem interessada e tenho certeza que vai ser uma live bem bacana. Então, o que é o PMMA? Por que ele é tão polêmico? Qual que é Maldito. o grande mistério dele? Então vamos lá. O PMMA é o polimetilmetacrilato. Ele é um preenchedor de acrílico, tá? E isso assusta um pouco. O que eu preciso explicar é que até meados de 2006, mas ele era um tipo de material. Ele já está na 4ª formulação dele. Então, ele vem mudando com o passar dos anos, mas ele é usado na medicina há mais de 70 anos, tá? Então, até, como eu disse ali, até meados de 2006, ele não tinha Anvisa, ele era aplicado por profissionais não médicos, ele era manipulado em qualquer farmácia de manipulação, então não se tinha um controle como se tem de 2007, mais precisamente para cá. Tá? Então, em 2007 ele teve Anvisa, antigamente a gente tinha o Metacril, lembra? Que as pessoas colocavam, estavam com o rosto bem, ou qualquer outra parte do corpo, mas vou falar mais hoje, mais específico do rosto, que é a minha área, mas usavam, vamos lá, maçã do rosto. E conforme passavam os anos, ficava maior, ele continuava ganhando volume.
Então, de 2007 para cá, viu-se que partículas de 40 micras desse material, que são esferinhas, era o tamanho certo para o corpo não fagocitar, para o corpo não sumir com esse material ou não continuar crescendo conforme o passar do tempo. Então, depois dessa padronização, nunca mais se teve aquele índice enorme de problemas que tinha. Só que ele é polêmico porque até 2006, 2007, ali com o Metacril e outras marcas que eram ruins, entre aspas, ele ficou um pouco queimado, mal visto. Mas ele é um excelente volumizador, um ótimo preenchedor para um médico ou dentista que tem capacitação para isso, né? Claro que ele é um preenchedor a gente fala de longa duração, mas ele é definitivo, tá? Ele não sai mais, só sai mediante cirurgia ou aplicação de corticoide para diminuir essa expansão dele. Mas eu preciso dizer, Dimas, como é que ele funciona, que eu acho que é importante, é uma das perguntas que a gente tem aí também, né? Na verdade, o definitivo, o permanente, assusta um pouco a gente, mas eu tenho um protocolo de aplicação diferente. Então, eu gosto de reaplicar após 60 dias. Então, como é que ele funciona? Nós vamos colocar ele como se fosse um ácido hialurônico, tá? Só que, claro, existem planos diferentes para aplicar e tem que ter a técnica correta, né? Mas volumizamos, por exemplo, mandíbula, linha de mandíbula ou queixo, tá? Mesma coisa que ácido hialurônico, ganha o mesmo volume, mas ele não é tão imediato quanto o ácido hialurônico. Então, nós vamos aplicar ele. Ele é um bioestimulador de colágeno. O veículo que vai junto com ele é o mesmo veículo do Elancê, o mesmo veículo do Sculptra, que são materiais bastante conhecidos hoje na harmonização facial. Então, a gente vai aplicar ele. Esse veículo vai ser reabsorvido e essas esferas de PMMA vão se manter no lugar. Com isso, essas esferinhas elas vão chamar as células, que eu não vou entrar nesse detalhe, mas vão chamar as células que vão encapsular com um novo colágeno para deixar essas esferinhas de PMMA quietinhas ali no lugar. É assim que a gente vai ganhar o volume. Então, ele expande, como a gente fala, por 60 dias. 60 dias o paciente retorna para mim. Daí vai dizer, Vanessa, eu gostaria que tivesse ficado um pouquinho maior, eu queria um pouquinho o queixo. Aí a gente vai reaplicar. Eu costumo dizer que o PMMA é como se fosse o sal na comida. A gente tem que ir devagarinho, aos poucos, porque ele é definitivo, ele é permanente. Mas ele é completamente biocompatível com o nosso organismo, ele não é tóxico, ele não rejeita, ele não anda pelo corpo. E é importante dizer também que ele é polêmico, mas por causa do glúteo. Então, há uns anos atrás, a gente teve bastante problema, porque, imagina, no rosto eu vou usar no máximo 15 ml num full face total. No glúteo tem um volume de mais de 300 ml. Então, isso também não é aplicado, né, por um profissional médico, ou até ele era muito confundido também com silicone industrial. Então, são muitos links para ele se tornar polêmico, mas ele é um excelente preenchedor. Acho que eu consigo explicar mais ou menos, né? Legal, não, bem bacana, deu um relato bem interessante, porque a gente tem essa ideia de que pode dar reações e que pode descer, então, quando a gente não conhece tecnicamente um produto, a gente só ouve falar, então acaba deixando passar uma série de pontos que a gente não entende, né? Mas o que eu consigo entender, o que eu vejo, tanto no PMMA quanto em outros setores, é uma evolução muito grande tecnológica dos produtos, certo? Então, por exemplo, você falou que ele era manipulado há uns anos atrás. Em 2006, né, que você falou, eu trabalhava em farmácia de manipulação, nunca trabalhei com esse produto. Embora a gente trabalhe com outros polímeros também de acrilato, que são muito comuns, são gelificantes para dar consistência para formulações, são bem comuns. Não para aplicar, digamos assim, não para serem injetáveis, né? Até porque para injetar tem que ter uma farmácia que trabalha com área estéreo, tem que trabalhar com toda uma certificação mais rigorosa da vigilância sanitária. Então você imagina como que era, o que saía quando manipulava. São níveis de exigência que vão indo. A gente trabalha com uma área limpa, porém a área estéreo, que é para ser injetável, é um outro nível de limpeza. Então tem várias farmácias que trabalham com isso. Eu posso falar, né, Laboratório Next de São Paulo, do Dr. Paulo Torres, é um parceirão nosso.
E, enfim, aqui no Rio Grande do Sul, não, até onde eu saiba, as farmácias que trabalham com estéreis são mais para nutrição parenteral, para diálise, não entram muito nessa área da estética. Então, acaba ficando uma lacuna assim, muito grande. E a gente que trabalha com farmácia acaba entrando muito na área estética, cosmetologia, suplementação. Então, é outro nível de exigência. Mas, sim, é muito legal esse que você falou da mudança, da exigência da legislação. A gente consegue ver no nosso setor uma mudança muito grande. E essa padronização do volume, né, que fez toda a diferença. Exato. Mas deixa eu te perguntar, então, Vanessa, com relação à aplicação do PMMA. Ele é indicado mais para face em função do volume ou ele pode ser usado em outras partes do corpo? Claro, você deu o exemplo do bumbum, que são 300 ml, é um volume muito grande, mas será que alguma outra possibilidade de corpo, alguma outra parte? Como que se eu fosse lá me consultar contigo, vou fazer um preenchimento? Como que é feita essa avaliação? Como que é feita como que tu considera isso? Então, Dimas, ele pode ser usado em qualquer parte do corpo. Claro que eu, como dentista, sou responsável de cabeça e pescoço, mas ele pode, por exemplo, aumento de panturrilha, de glúteo. E ele, assim como o ácido hialurônico, ele tem concentrações também. Então, a gente trabalha na marca do Linea Safe, da qual eu sou speaker, a gente tem 2%, 10% e 30%. Então, pensa, como ele é um bioestimulador de colágeno, claro que o 30% ele vai ser muito mais bioestimulante do que o 2%, por exemplo. Então, na hora de fazer uma avaliação, a primeira coisa que eu tenho que ver é o perfil psicológico do paciente, porque eu vou estar trabalhando com um preenchedor permanente, né? Por mais que eu faça essas reconsultas e tudo mais, o que eu gosto de trabalhar assim, eu prefiro receber meu paciente de novo na clínica, tomar um cafezinho, ver de novo. Eu prefiro errar sempre para menos do que para mais. Graças a Deus, nesses 4 anos que eu já faço PMMA, quase que só PMMA, eu nunca tive problema de ter que retirar, de ter que aplicar alguma substância para diminuir esse tamanho dele, tá? Ele estimula, mas pode ser que o Dimas estimule menos do que a Vanessa, ou ao contrário. Então, pode ser que para fazer um nariz permanente do Dimas eu faço uma vez, pode ser que para mim eu tenho que fazer 3. Então, também é muito a resposta do hospedeiro que eu preciso, né? E é aí que os manipulados, que o home care entra para me ajudar. E isso, na avaliação, eu já converso com o paciente, né? Mas já adiantando um pouco, é diferente a resposta de quem come McDonald's toda semana, por exemplo, e de quem tem uma alimentação saudável e equilibrada, de quem usa suplementação, quem não usa, né? Então, isso também varia muito e eu preciso avaliar isso na consulta inicial que a gente faz. Mas eu posso fazer maçã do rosto, queixo, mandíbula, nariz, olheiras eu faço permanente. Tem profissionais que optam por não fazer o lábio. Eu gosto de fazer o lábio. Só que o lábio ele tem que ser bem avaliado e planejado, porque o lábio eu não consigo grandes volumes como ácido hialurônico, por exemplo. Então, uma senhorinha com lábio mais fino, que quer só o contorninho do lábio, eu já consigo bons resultados com o PMMA. Porque ele não estimula tanto, porque eu uso 10%. Então, eu não posso usar uma concentração grande no lábio, senão ele vai ficar enrijecido, né? Então, tudo isso a gente conversa na consulta inicial e eu acho super importante e fico feliz quando o paciente chega já querendo usar, às vezes, algum manipulado e algum fármaco antes, durante e após. Então, a gente tem resultados bem melhores para quem cuida dessa parte também, né? Eu não sou de chegar na clínica e querer injetar e preencher e botar toxina e tudo. Eu gosto de lidar como se fosse um tratamento. Então, na minha consulta inicial, eu sempre converso tudo isso. E a harmonização facial eu consigo, a mesma coisa que eu faço com ácido hialurônico, eu faço com PMMA, mas tem que ser bem avaliado. Perfeito. Eu acho muito legal esse paralelo que você falou agora com a resposta do tratamento com a individualidade de cada organismo, né? Porque cada pessoa tem um organismo diferente e essa abordagem, esse insight que a gente leva para a farmácia de manipulação quando faz um tratamento individualizado do paciente. A gente quer o quê? A gente quer melhorar a resposta dela ao tratamento. A gente quer estimular mais colágeno, a gente quer manter a pele mais densa. A gente, por exemplo, se ela está fazendo uma volumização
mas tem manchas na pele, ou tem acne, ou tem uma pele mais seca, menos hidratada, pode prejudicar também justamente nesse período de 60 dias, né, entre a aplicação e a reavaliação, vai interferir, com certeza vai dar diferença. Então, o que é importante a gente entender isso? Que uma pele bem cuidada, ela vai ter uma resposta muito diferente de uma pessoa que não cuida. Então, o home care, esse cuidado diário, é tão importante quanto escovar os dentes diariamente, né? Então, fazendo esse link com o dentista, né? Então, se a pessoa vai a cada 6 meses fazer só um tratamento dentário e não escova os dentes diariamente, não tem como ter um resultado tão legal quanto a pessoa cuidando, porque é muito importante, é fundamental. Então, aí vai desde usar um protetor solar adequado, um sabonete líquido adequado, não dormir de maquiagem, né? Que tem muita gente que acaba dormindo de maquiagem. Então, tem uma série de cuidados que a gente tem que levar para o paciente explicar e mostrar dessa forma. Bom, já tem perguntas aqui. A Diana Coelho, dentista, está perguntando: custo para o paciente de full face é menos com PMA do que ácido hialurônico? Com relação à precificação aí, doutora, como que então, é meio essa complicado relação? falar assim sem avaliar, né? Mas de um modo geral, o ácido hialurônico numa mandíbula, no queixo, a gente precisa de muita quantidade para conseguir um bom volume, né? Um bom resultado. E quando eu boto na balança, ao menos ao meu preço, com PMMA ele se torna bem mais acessível do que ácido hialurônico, tá? Porque na minha clínica eu cobro por seringa de ácido hialurônico e PMMA eu cobro por região e coloco a quantidade de material que eu achar necessário, tá? Claro que tem muito também da indústria, de que eu prefiro, com certeza, que o paciente chegue de 6 meses, 8 em 8, para retocar com ácido hialurônico, o paciente está sempre ali sendo rentável para mim, né? Com o PMMA já não é assim. Então, a gente tem que saber, claro, avaliar a clínica, a hora clínica, o perfil de paciente, a região, né? Cada um tem o seu valor. Mas na minha clínica, que é o que eu posso passar, sim, ele é bem mais barato do que o ácido hialurônico. Eu consigo fazer um full face com bem mais em conta do que com ácido. Ácido a gente usa em casa tem 30 ml, né? A gente vê profissionais famosos que usam 35 ml de ácido hialurônico. Mas e aí com PMMA eu cobro por região. E assim, ó, em uma região que eu vou colocar 6 ampolas de ácido hialurônico, eu coloco 2 de PMMA. Então, difere bastante. Acho que eu respondi bem ela aí. Legal essa comparação, até porque o ácido hialurônico ele tem a função de preenchimento, de volumização. Porém, pelo que eu estou entendendo, estou aprendendo hoje também um pouquinho mais sobre PMMA, ele além de volumização, ele faz a bioestimulação, que no caso o ácido hialurônico não tem esse poder, certo? Então, o PMMA ele teria uma função de tratamento, então ele tem um potencial mais interessante do que simplesmente o preenchimento e volumização do ácido hialurônico. Então, isso também deve ser levado em consideração na hora de precificar. Como se a pessoa vai voltar, como é a avaliação, enfim, todos esses pontos. Seguindo aqui, uma dúvida. Quando que o PMMA não deve ser utilizado? Quais são as contraindicações? Se tem algum tipo de paciente que esse tipo de paciente não é indicado, isso aqui não é legal, é melhor não usar, a gente tem ou talvez tenha que fazer algum tratamento antes, alguma condição para depois entrar com o PMMA. Como é que é esse tipo de avaliação, doutor? Então, ó, eu acho que uma das mais importantes realmente é a avaliação psicológica da paciente, se ela consegue entender que o PMMA não é nada imediato, né? Como eu falei, ele vai estimular por 60 dias, então a gente não tem o resultado dele final no dia da aplicação, como ácido hialurônico, né? Então tem que ser uma paciente que não seja muito imediatista, né? Que ela entenda esse processo, esse tratamento da gente aplicar devagar. Claro, grávidas, né? Se estiver amamentando também não. Doença autoimune, muito importante, que não pode fazer, porque eu preciso de uma resposta do organismo, né? Para ganhar o resultado dele.
lábio que tem ácido hialurônico ou que tem PMMA e quer botar um ácido hialurônico, tem que ser bem avaliado e acompanhado. Tem que ser um profissional com experiência em PMMA para trabalhar assim. Mas dá sim para a gente misturar os dois materiais. Isso é uma dúvida que corre muito nos meus cursos, se dá para misturar. Dá, porque senão a gente estava ralado, porque pense que o ácido hialurônico a gente tem em todo o nosso organismo, né? Então, se eu misturar com PMMA em qualquer lugar, ele daria problema, ele não dá. Mas a gente tem que saber mexer. Outra coisa, PMMA que foi feito há 20 anos. Geralmente, eu fiz aqui no bigode há 20 anos. Vamos cuidar, porque é um material que era bem impuro, né? Ele não tinha esse controle que ele tem de 2007 para cá. Então, é que nem eu brinco, né? Mexer na Fênix. Ela tá quietinha lá, ó, e aí a gente vai mexer com uma cânula aqui, aí pode dar problema. Tá? Então, quem já tem PMMA antigo, a gente tem que ir com mais cuidado. Como eu falei, ácido hialurônico e PMMA a gente consegue misturar. E... assim, Dimas, o que eu tenho que dizer assim, ó, eu gostaria que todos os meus pacientes estivessem olhando essa live hoje para entender a importância dos nossos manipulados, né? Do estímulo de colágeno. O importante é a gente ter uma nutrição boa, uma vitamina C bem usada, tanto topicamente quanto também via oral, né? Então, as cápsulas de colágeno, tudo isso. Se eu pudesse pedir alguma coisa para os meus pacientes, era isso, assim, se preparem para que a gente tenha uma resposta melhor. Eu vou dar um exemplo aqui rapidinho das senhorinhas. Geralmente as senhorinhas, elas tomam a aguinha com limão delas, elas comem a saladinha, a frutinha. As senhorinhas, elas têm o resultado com a volumização do PMMA, que é bioplastia, que a gente chama, infinitamente melhor do que as guriazinhas de 30 anos. Mas muito, assim, as guriazinhas de 30 anos eu aplico às vezes 3 vezes e a senhorinha uma única vez fica show de bola. Por quê? Porque tá tudo equilibrado. A senhorinha faz o examezinho dela todo ano, seu check-up, para ver como é que tá, né? Então, ela geralmente toma uma suplementaçãozinha dela, de colágeno, de vitamina C. Então, tem uma resposta muito melhor para as gurias que não fazem nada, que não têm um cuidado. Então, acho que esse é mais um recado que eu queria dar. Olha que interessante, quem essa análise clínica deu mais resposta em pacientes idosos, que normalmente é o contrário, né? Mas isso em função de fazerem o tratamento direitinho, né? E só um parênteses, tá? Você disse que eu queria que elas assistissem essa live, vai ficar salvo, vai ficar no IG, pode passar depois por elas, tá? Então, para os seus pacientes que vai ficar aqui no IG. E aproveitando, o que a gente precisa num home care de um PMMA? A gente quer o quê? A gente quer estimular a produção de colágeno. Então, como que a gente vai auxiliar o PMMA a produzir mais? O PMMA já vai produzir mais colágeno por si só. Mas se ele não tiver o substrato para fazer o colágeno, ele não vai produzir a totalidade necessária. Então, o que é importante para a gente sintetizar o colágeno? Olha só, são alguns nutrientes que são bem básicos. Silício, certo? Existem várias marcas de silício, cada uma com um recipiente e uma concentração um pouquinho diferente de outra. Mas o que importa é o silício. Silício é o quê? Ele é um cofator enzimático da colagenase, é a enzima que produz o colágeno, lá no fibroblasto. Então, quando a gente suplementa o silício, a gente está fazendo com que aumente a produção de colágeno e, além disso, o silício ele entra em contato com as fibras já produzidas lá na matriz extracelular e ele funciona como um estabilizador, ele funciona como um elemento que vai deixar mais firme essas fibras. Então, o colágeno são fibras. Ele é uma proteína, mas é como se fossem fibras. Então, as fibras, à medida que a idade vai passando, elas vão ficando mais frouxas. Então, elas perdem essa elasticidade e, com isso, se formam as rugas na superfície. Então, quando a gente, por baixo, né, da pele, a gente consegue ter essas fibras mais firmes, a gente tem uma sustentação melhor. Então, a gente consegue diminuir os sinais da idade. Então, o silício, ele é fundamental. E aí tem vários que a gente adora, que é o X-Nutriment, tem o Nutricolin, tem Biosil, tem vários. Tem uma série de produtos, daí a gente pode ser o que você preferir, o que o seu paciente preferir, tá, doutor? Então, o silício ele é fundamental. Outro que é muito legal
é o colágeno verisol. Então, quando a gente suplementa o colágeno, normalmente a gente quer produzir mais colágeno, certo? Então o que que a gente vai fazer? Eu vou tomar colágeno para produzir mais. Só que tem um pequeno detalhe aí. Se eu tomar um colágeno, simplesmente chamar o colágeno hidrolisado, existem tipos de colágeno diferentes. Então, quando eu tomo um colágeno, por exemplo, hidrolisado, muito provavelmente ele não vai ir para a pele, que é onde eu quero. Eu estou tratando pele, estou volumizando, eu quero tratar nesse sentido. Então, o que eu preciso levar em consideração? Eu preciso levar em consideração que o colágeno seja sempre o mesmo, né? O peptídeo dele seja padronizado, porque eu sei que quando eu tomar, ele vai para a pele. E isso eu consigo com um colágeno chamado Verisol, que ele é uma tecnologia de peptídeo que é de uma empresa chamada Genita. É uma fábrica muito legal, eles têm uma tecnologia muito bacana para padronização de peptídeos. Então, eu sei que tomando ele, esse peptídeo vai formar o colágeno da pele. Então, ele vai auxiliar, principalmente nesse período, esses 60 dias, né, entre a primeira aplicação e a reavaliação, ou quem sabe segunda aplicação, vai sim produzir uma maior quantidade de colágeno. A gente quer isso, a gente quer estimular essa produção. Então, existem vários outros. Então, quando a gente suplementa, e é que nem você falou, não adianta nada fazer o tratamento perfeito da melhor maneira possível e não cuidar, não se alimentar direito, não cuidar de exposição ao sol, não cuidar. Até fazer alguns exercícios físicos são importantes, né? Porque isso mobiliza toda a circulação, mobiliza a oxigenação da pele. Então, com isso, a gente tem mais trocas. Então, a gente consegue ter uma maior nutrição da onde a gente quer volumizar. Com certeza. Então, por isso é muito importante o home care. Que bom. E aí a gente... Desculpa, pode falar. Não, eu ia te falar também da qualidade desse colágeno, né? Então, quando tá tudo circulando e agindo como tem que ser, até a qualidade do colágeno é diferente. E o aspecto da pele com o PMMA ele se torna muito mais firme. Lábio, por exemplo, que a gente falou muito em fibrose, né? Não deixa de ser uma fibrose. O lábio, quando a gente faz o contorno, PMMA, pelo amor de Deus, gente, só se faz com cânula, tá? Sempre. E aí a gente vai injetar com cânula no contorno aqui do lábio, a gente já vai com mais dificuldade, justamente porque já se criou toda essa fibrose, essa cápsula de colágeno. Então, pro profissional que às vezes tem dúvida se é PMMA na boca, se não é, sempre vai dar uma dificuldadezinha de entrar com a cânula. Nada mais é do que um novo colágeno que se formou ali em volta dessas esferinhas de PMMA, que são, como eu falei antes, bolinhas todas do mesmo tamanho, que os fibroblastos vão lá e vão encapsular todos eles, criando um volume. E o PMA também, as concentrações mais baixas, de 2% e 10%, a gente faz uma técnica chamada BioLift, que ela faz rejuvenescimento da pele. Como ele é um bioestimulador de colágeno, com essa concentração baixa, a gente consegue deixar a flacidez da pele bem melhor. Mas aí é algo para uma outra live que a gente fala com mais tempo, né, para falar de rejuvenescimento. Hoje eu quis falar muito de volumização, que as pessoas têm dúvida, né, Dimas, se pode fazer todas as técnicas de harmonização de preenchimento com Vanessa, com PMMA, faço igual. Como eu falei antes, tem profissionais que não fazem em lábio, e não fazem em olheira. Eu faço e tenho excelentes resultados. Tudo tá no meu Instagram, vocês podem ver os casos. Eu tenho acompanhamentos de 1 ano, de 2, de 3 anos de casos ali no Instagram, que é bem importante ver, porque as pessoas se questionam muito a longo prazo, como que vai ser, né? Se cai junto com o envelhecimento. Isso é importante eu falar que também não cai, porque, na verdade, quando a gente fala em mandíbula, queixo, maçã, a gente aplica sempre muito rente ao ossinho, é dentro do músculo. Então, ele não vai andar com o tempo, ele não sai do lugar. Eu sou suspeita para falar, né? É um preenchedor que eu gosto muito, trabalho muito e espero ter hoje, estar, né, hoje deixando ele um pouquinho menos polêmico. Dá para entender um pouquinho dele melhor. Tem uma outra Legal. pergunta aqui.
Importante também lembrar que a prática leva à perfeição, né, Vanessa? Ah, Então, sim. quanto mais tempo tiver usando a perícia, né, da aplicação, da avaliação, Uhum. isso faz toda a diferença. Então, Com uh, certeza. como é que é uma pessoa que está assistindo agora, quero começar a trabalhar com PMMA? Como é que ela deve começar? Tuas Então, colegas. vamos lá. O pré-requisito dos meus cursos é óbvio, é ter o avançado, né, do ácido hialurônico, é ter já a mão com um preenchedor. Então, é claro que não é qualquer profissional que vai sair já aplicando o PMMA, vai ler a bula e vai já posso fazer. Não, tá? Então, eu explico muito, o meu método de aplicação é diferente de alguns médicos, né? Como eu falei, eu gosto desse retorno em 60 dias, e eu prefiro, e o meu paciente ele entende isso quando eu explico, que eu prefiro que ele venha 2 ou até 3 vezes para a gente reaplicar, do que eu aplicar. É que veja bem, como é que eu vou explicar isso? Eu quero ter todo dia paciente novo, receber o dinheiro e tchau e benção. Né? É o que a gente quer. Só ninguém quer ficar gastando seu tempo clínico com um retoque, né? Com um retorno de um paciente que já pagou, por exemplo. E eu preconizo muito isso e passo para os meus alunos que não, que no momento que a gente assumiu o tratamento, a gente tem que pôr esses retornos tudo junto. Daí aquela colega que perguntou ali a questão do valor, tudo isso a gente tem que calcular, né? Porque é uma hora clínica que o meu paciente já sai da clínica com a consulta de 60 dias agendada, independente de se ele vai querer fazer mais um pouco ou não. Então, eu dou o curso VIP agora na questão da pandemia. Tô fazendo uma plataforma online para também fazer um curso online, porque eu vou te dizer que até não tem a procura por fazer PMMA ainda é muito restrita por ele ser polêmico, mas as pessoas têm dúvida de, poxa, por que ele é tão polêmico assim? Né? Então, eu dou muita palestra exatamente com esse tema, de desmistificar a questão do porquê que ele é assim polêmico. Tá? Então, hoje eu tentei explicar para vocês que ele é um excelente bioestimulador. No site do Linea Safe tem bastante artigo de fácil leitura que a gente pode ler com mais tranquilidade para os profissionais e pacientes, porque se tu jogar no Google, tu vai ver uma série de coisas ruins, mas ninguém fala da quantidade de necrose que tem por ácido hialurônico, pela questão da agulha, que muito profissional ainda usa agulha, né, Dimas? Então, o PMMA a gente só usa cânula, que não tem ponta. Então, é óbvio que qualquer material preenchedor que a gente injetar dentro de uma artéria, a gente vai arrumar um problema, né? E como eu falei, ele é muito, muito, mas muito mesmo, confundido com silicone industrial justamente no glúteo. Então, tu colocava silicone, às vezes achando que era PMMA antigamente no glúteo, e ele parava lá na coxa. Porque o silicone, ele desce, ele anda. O PMMA não, por causa de toda essa fibrose que ocorre. Então, eu tento passar nos cursos toda a minha técnica, eu passo para o pessoal a forma de como eu conduzo eles. Às vezes tem paciente, por exemplo, de lábio, que são concentrações baixas, que eu faço 4 aplicações com intervalo de 60 dias. Então, lembra que eu falei que o psicológico do paciente tem que estar bem afiado, justamente porque não é um tratamento imediato, ao menos com o meu método de aplicação. Não é. Então, eu tenho um casamento daqui a 40 dias. Bom, então a gente vai passar a fazer o ácido hialurônico, não o PMMA. Então, ele é definitivo? É. E assusta. Mas a gente vai lembrar que até chegar ao resultado final, a gente tem que fazer intervenções. É o meu jeito de aplicar. Então, eu já fiz de várias maneiras, já trabalhei com várias marcas de produto. Aqui no Brasil, a gente tem duas. Mas eu me identifiquei mais com o Linea Safe, é a marca que está junto comigo desde o meu início. E eu acho que a forma de como eu aplico com intervalo, eu acho que se todo profissional for assim, com cautela. Mais um detalhe que eu queria passar, eu uso uma pistola de aplicação, mas eu não sei se tu viu, que cada clique da pistola, ele sai 0,3 de material. Então é tudo muito cuidadoso, os dois lados a gente busca sempre a simetria, né? Num retoque a gente olha, estimulou um pouquinho mais desse lado que desse, a gente faz um novo contorninho. Também tranquilo de trabalhar com ele. Eu acho que
que todo profissional da harmonização ele deveria ao menos interagir mais com isso, saber pelo menos como que ele funciona, né? Porque, como eu disse, o Sculptra, o Elancê, eles têm o mesmo veículo e eles são sintéticos igual o PMMA. Porque muita gente fala assim, mas ele é acrílico, mas ele, né, não é produzido, não tem no organismo. Gente, é só bobagem, porque ele é um ótimo volumizador e bioestimulador de colágeno. Legal, muito bacana isso, e sempre lembrando, né, que a prática leva à perfeição, então quanto mais perícia, mais técnicas, mais habilidades, então praticar bastante, fazer esses cursos, fazer essas imersões, estudar bastante, vai levando ao desenvolvimento, né, do profissional, então ter a mão com mais prática, né, digamos assim. Exatamente. E eu queria te perguntar uma coisa que tu falasse ali das diferenças das concentrações. Cada área do rosto, do corpo, precisa de uma concentração diferente? Ou tu pode, por exemplo, compra um e aí na hora tu ajusta a concentração? Como é que é essa aplicação aí, Vanessa? Tá. Eu vou falar do Linea, né, que é a marca que eu domino. Nós temos 2%, 10% e 30% em seringas de 1 ml. Para glúteo, nós temos seringas de 3 ml, mas aí já não é da minha competência, né? Mas para a questão de rosto, até tem uma pergunta aqui, Dima, se ele só pode ser aplicado embaixo do músculo. Então, a concentração de 30%, ela é como se fosse o ácido hialurônico mais pesado que a gente tem hoje no mercado. Então, quanto mais sub, mais natural fica, né? Então, mandíbula, queixo, dorso de nariz, alguns poucos casos de malar, a gente trabalha com 30%. Então, bigode chinês, lateral de nariz, contorno de lábio, 10%. Aí, claro que não vai ser sub, né? A gente vai na camadinha da manteiga que a gente fala em curso. 2% olheiras, cárie lacrimal e volume de lábio. 2% não estimula quase nada. Então, assim, quando a gente for aplicar, o paciente vai fazer um full face, tá? Ele vai sair dali bonito. Massazinha. Aí, claro, a gente tem um método, no meu método eu tenho a quantidade, um exemplo, mandíbula, eu coloco no máximo 2 ml de cada lado. O paciente sai legal, mas não quer dizer que aquele ali seja o resultado final. Mais uma vez, vamos voltar lá. Depende da resposta do hospedeiro, o que estimula, o que não estimula. Nunca vai estimular mais do que aquilo ali. Que ele saiu, que ele se achou legal. Nunca vai estimular mais que isso. Mas pode ser que estimule menos. E aí, daqui a pouco, tem que fazer uma nova aplicação. O que eu explico para as pacientes? Se tiver alguma aí assistindo, elas vão lembrar. A gente vai fazer o rosto, vai ficar legal, vai inchar. Vai dar o inchaço do pós-operatório como se fosse ácido hialurônico. Eu, doutora Vanessa, não prescrevo anti-inflamatório porque eu preciso dessa reação inflamatória no organismo, eu preciso desse bioestímulo. Então, eu passo analgésico em alguns casos e gelo, tá? E repouso, né? Claro. Então, ele vai ter um pico de 9 dias, ele vai ter aquela reabsorção daquele veículo que faz o PMMA chegar até vou pegar o controle aqui para explicar. Digamos que 1 ml, tá, de ácido tenha 30%, que é essa parte aqui, de produto. O resto é veículo. Então, a gente vai injetar no paciente, vai dar esses 9 dias, vai ficar só o PMMAzinho lá no canto, que são aquelas esferinhas que eu falei. O veículo todo saiu. Então, saiu o edema, né, o inchaço todo e esse veículo. Aí a paciente vai me ligar, doutora, eu quero meu dinheiro de volta, parece que eu não fiz nada. Daí eu vou dizer, fulano, espera que agora é o teu organismo que a gente vai esperar. Nós precisamos desse estímulo, desse colágeno, desse volume das novas fibras de colágeno. Então, ela vai ter o aumento, o produto ele vai estar estimulando nesses 60 dias. 60 dias ele não trabalha mais. E aí que a gente faz a nova aplicação. Tá? E aí é aquela coisa que eu tava falando com o Dimas, né? Quando a gente chega lá na clínica, que eu tento passar os manipulados, o home care, o colágeno, não é que a gente tá querendo, né, vender coisas, vender produtos, não, muito pelo contrário, eu quero que o paciente tenha resultado, né? Eu quero que o paciente volte daqui 60 dias e que volte nos 60 dias e diga assim, ficou bom, não precisa retocar, tá legal. Então, é uma série de coisas que a gente precisa pra gente ter aquele resultado final bonito.
Então, no PMMA é assim, nós não temos nada de imediato. Acho que eu consegui responder a pergunta ali que foi embaixo do músculo. Falei que não precisa ser necessariamente, depende da concentração. E eu passo na minha aula, sim, essa questão dos manipulados. Passo, sim. Mas todos os meus manipulados são da Manipura. A gente já trabalha junto há um tempão. Eu nunca tive uma queixa, sempre um produto muito bom. E eu gosto de dizer que na minha clínica eu só uso e só trabalho com coisas que eu confio, né? Então, o Dima sabe que eu sou muito do básico. Porque hoje, se você olhar no seu banheiro lá, vai ter uma bancada cheia de produtos, eu não uso 30% do que tem de produto ali. Eu gosto de um sabonete, né? Então, um colágeno para a gente ingerir, um creme diurno, noturno, filtro solar. Então, esses cuidados básicos, eu acho que todo paciente tem que ter. Desde toxina, de ácido hialurônico, PMMA, o preenchedor que for. Tá? E, óbvio, a alimentação saudável e suplementação, que não preciso nem dizer, né? Perfeito. E são esses cuidados que vão fazer a diferença no resultado, né? Com Então, certeza. pode não ser imediatamente, a gente não enxerga fazendo esse link com suplementação. Não vai ser, começou a tomar hoje, que que amanhã vai ter um resultado. Não. É a mesma coisa que uma dieta, né? Inclusive, começou a fazer dieta, no dia seguinte emagreceu. Não, é um processo. São formas que a gente entrega mais substâncias, mais ativos da melhor maneira para a pele absorver, para o organismo sintetizar mais colágeno, que é o que a gente quer. A gente quer estimular a formação do colágeno. Só que com isso a gente também quer proteger da radiação ultravioleta, né, que tem um efeito deletério. Se a pessoa tem algumas manchas, a gente acaba auxiliando, vamos usar antioxidantes, vamos tratar essa manchinha. Então, tem uma série de produtos que são são individualizados, porque cada pele é uma pele diferente, então não tem como a gente tratar todo mundo da mesma forma. Como na anamnese, ela é totalmente individualizada, então o home care com certeza vai ser completamente individualizado. Claro, existem produtos que podem ser usados, né? Por exemplo, sabonete líquido de ácido glicólico, sabonete líquido, uma fitoespuma, são produtos que todo mundo que tenha ácido glicólico, pele oleosa pode usar. Agora, não é todo mundo que vai usar da mesma maneira. Então, essa individualização, essa maneira é a mais legal de trabalhar. E quem estiver assistindo aí, for profissional da saúde, tiver dúvida também com prescrição de manipulados, com como que monta um protocolo, também pode chamar inbox, a gente trabalha dessa forma com essa consultoria. Então, eu faço muito, o que eu mais faço, na verdade, é montar formulações individualizadas para os profissionais terem melhor resultado nos tratamentos. Certo? Então, tem mais perguntas aqui. Para homens, a aplicação no zigomático é indicada? Qual a diferença para a aplicação nas mulheres? Vaporize de São Paulo. Eu acho que assim, ó, eu aplico em homem, claro, nessa região, porque os coxins de gordura aqui é a primeira coisa que a gente perde, envelhece e a gente tem que ressustentar, né? Tem que avaliar, claro. Eu já não uso 30% Himalara há bastante tempo, principalmente quanto mais idosa ou idoso o paciente, eu baixo a concentração. Eu geralmente uso 10, tá? Em zigomático aqui e Himalara. Não uso 30%. Só se é uma pessoa muito gordinha, eu preciso de sustentação. E é importante falar que se eu fizer uma Lara aqui, não vai descer, não vai migrar para qualquer outro lugar. O que pode acontecer é que, claro, a gente sabe que aqui vai ficar rente ao osso, como se fosse o osso, mas o resto todo continua a envelhecer. Então, talvez a gente tenha que ressustentar aqui, ou essa região de têmpora, ou até a mandíbula, fazer outras regiões para manter sempre esse lifting, né? Mas eu faço em homem, sim, direto. Paciente aidético procura muito para fazer PMMA, porque ele não consegue aguentar o ácido hialurônico por muito tempo e o PMMA eu consigo volumizar bastante, assim. Então, na medicina ele é muito usado para HIV positivo e bom, glúteo não se fala, né? Glúteo e harmonização agora é o que mais tem. Acho que era isso. Legal. Com relação a HIV, tu tinha comentado sobre autoimune, questões autoimunes, que é contraindicado, né? Então, podia comentar um pouquinho melhor sobre isso aí, para a gente poder entender como que às vezes, uma pessoa que tem uma psoríase, que tem alguma questão dessas, como é que ela vai
entender melhor esse ponto? Se é indicado ela fazer esse preenchimento, como é que é isso? Então, lembra que ele é um bioestimulador de colágeno e eu preciso da resposta do hospedeiro. Então, essas doenças autoimunes já me limitam muito. Eu nunca tive problema com paciente em questão da aplicação do PMMA, porém, eu tive uma paciente que eu fiz todo o rosto dela e ela estimulou muito diferente de um lado e do outro. E aquilo ali eu fiquei intrigada. Como assim? Que eu nunca botaria 3 ml aqui e um desse lado. Ficou com bastante diferença, sabe? E no fim, eu acertei com ela, não quis mais fazer comigo, quis fazer com outro profissional, mas logo em seguida a gente descobriu que ela tinha esclerose múltipla, que é uma doença degenerativa. Então não é a mesma resposta, né? Então tem que ser avaliado principalmente pelo médico que cuida dessa doença autoimune e é mediante a autorização dele que eu vou fazer ou não. Tá? Mas é aquela coisa, eu preciso da resposta do paciente, né? E gestação, amamentação, a gente não pode fazer nada, né? Deus o livre interferir em alguma coisa na gravidez. Mas os limites para aplicar ou não são esses. Legal. Então, bacana, é bem importante a gente entender esses cuidados para saber como que a gente usa da melhor forma. Inclusive os manipulados, né? Volta e meia o pessoal pega, qual o peeling que dá para usar quando estou amamentando para grávida? Olha, gente, existem vários produtos que podem ser usados na gravidez, amamentando, só que independente deles, sempre com autorização do médico que está responsável pela mamãe. Não tem como, a gente não pode simplesmente indicar, tem uma série de questões por trás, tem uma série é muito individualizado isso, e a gente não tem como avaliar isso com profundidade enfim, indicando uma formulação dessa. Mas existem muitas formas nesse sentido. Bom, mais uma pergunta ali. Caso o paciente que tem o PMMA e futuramente desenvolver uma doença autoimune, pode acontecer alguma rejeição? Como é que é esse ponto? Não, ele não rejeita, tá? Ele é um material que é super compatível com o nosso organismo. O que pode acontecer de problema com o PMMA são dois tipos. Nódulo, que é estritamente erro de técnica, então é injetado com nível superficial e em bolos, que aí ele vai ficar palpável. Isso é bem fácil de a gente resolver, ou até com a própria massagem nesses 60 dias, ou até com a extração cirurgicamente, em último caso, tá? Ou granulomas, quando a gente pensa em infecção. Aí é erro do profissional ou do paciente, porque a gente sempre fala que depois que sai da clínica, a gente não sabe para onde o paciente vai, o que ele está fazendo, se está se cuidando e fazendo as orientações do pós-operatório, né? Mas dentro da clínica a gente tenta ter a melhor asepsia sempre, sempre o material muito esterilizado, porque é algo injetável, né? Mas ele não rejeita futuramente, ele não degrada e ele não migra, tá? Outra coisa, para quem não tem muito domínio da técnica, a gente não consegue apalpar ele. Diferente de ácido hialurônico, que a gente brinca que é massinha de modelar, que às vezes numa mandíbula tu toca, tu consegue sentir. Quando ele é aplicado rente ao osso, lá no periósteo, como tem que ser, tu não sente ele. E aqui, no nasogeniano ou até no malar, onde há 10%, a gente também não sente ele. Porque ele está todo tramado em fibras de colágeno. Acho que respondi ele também. Mas não rejeita não. Legal. Acredito que sim. Vanessa, estamos indo para os 10 minutinhos finais. Tem mais algum ponto aí que a gente passou, quer voltar? Eu acho que eu falei tudo. Eu falei da questão da mídia, que ele é polêmico, que eu acho que as pessoas, antes de falar mal, a gente tem que abordar, né, e saber do assunto. Principalmente os profissionais, assim, nossa, eu já escuto tanta coisa, assim, tu é louca de ter feito PMMA e tal. Gente, eu não é... Existem várias maneiras de a gente conseguir ir até o centro da cidade. Pode ser pegando o ônibus do ácido hialurônico ou pegando o ônibus do PMMA. E tá tudo bem, entende? Eu tenho casos de sucesso também com ácido hialurônico e graças a Deus muito com o PMMA. Hoje é o que eu domino na minha clínica, é só o que eu faço praticamente. E eu tenho todo o respaldo para falar porque eu estudei muito, né? Então, eu acho que o profissional ele poderia pegar um pouquinho mais de tempo e ler artigos, se atualizar sobre isso,
Porque até há pouco tempo, né, Dimas, Deus o livre fazer hidroxiapatita de cálcio, por exemplo. Nos meus cursos lá de iniciais de 2013, eu lembro que tem circulado, não fazer hidroxiapatita de cálcio. E hoje é uma coisa que fazem muito, né? E tem ótimos resultados. E por que não, de repente, pesquisar mais agora sobre o PMMA? Tu vai ver, depois que tu comentou comigo que tu viu minha palestra no Contox, né? A minha palestra do Contox foi uma das mais vistas e tá com a nota 9,1. E eu fiquei, assim, ó, muito feliz, porque se eu conseguir, ao menos, plantar na cabecinha de cada colega, de cada profissional, que, poxa, de repente ele é um produto que vale a pena ser estudado, eu estou feliz e satisfeita, sabe? E acredito que a live deve ter ajudado também a esclarecer isso. E eu espero mesmo que as minhas pacientes entendam cada vez mais a importância de usar bons produtos, de fazer um bom home care e uma boa suplementação. Claro. Assisti a sua aula ali no Complox, parabéns pela, não sabia da pontuação dela, mas foi Eu fiquei muito realmente feliz. muito legal. Porque eu que não trabalho com a área da harmonização facial estética diretamente, trabalho indiretamente, né, auxiliando os profissionais. Eu preciso conhecer mais, entender mais. Então, inclusive, essa live está sendo um excelente aprendizado, assim, para mim. E esse Contox é um congresso online muito legal, que é um congresso já da harmonização facial, orofacial, já de muitos anos. E agora, em função da pandemia, em função de distanciamento social, ele foi para o online. Então, tem muitas aulas ali muito bacanas, sendo do Dr. Felipe Dantas, tem a sua. Então, quem estiver assistindo, que for da área, recomendo. Tem ali no nosso site, entra ali no manipurafarmácia.com.br, com toques, que já vai cair no congresso, pode se inscrever, assistir, vale muito a pena, tá? Então, para encaminhando aqui, onde é que o pessoal te encontra, Vanessa? Aqui em Porto Alegre, se quiser fazer um curso, se quiser fazer a imersão VIP, ou simplesmente, não, eu quero fazer a minha full face lá com a doutora Vanessa. Onde é que a gente te encontra? Então, eu tenho uma clínica no Barra Shopping Sul, aqui em Porto Alegre, naquelas torres que tem o estacionamento do Barra. Eu tô ali sempre de segunda a sexta-feira, em alguns sábados, e eu só trabalho com harmonização facial. Já fazem 2 anos que eu me dedico só a isso, né? Larguei a parte da odontologia, não entro mais na boca, que nem eu digo. Mas eu tenho uma clínica odontológica ali, tenho uma colega, a doutora Annelise Crossetti, que é minha parceirona de anos. A Annelise trabalha muito com essa parte ortomolecular também na odontologia, faz a parte da orto, então ela trabalha ainda com dente junto comigo. E os cursos eu tive que dar uma parada por causa do distanciamento e estou fazendo mais VIP. Então vocês podem me chamar no direct, quem tiver interesse, fazer um curso VIP, eu passo os detalhes, os valores. Mas eu estou lançando a plataforma online também, que vai ser super legal. Gravei toda a aplicação e quem tem já uma mão aplicando ácido hialurônico consegue fazer o PMA tranquilamente. São alguns detalhes que são diferentes que a gente tem que ajustar. Mas eu queria te agradecer, Dimas, pela oportunidade de eu falar um pouco sobre meu amor aqui pelo PMMA. Espero que eu tenha agregado as pessoas que assistiram e a ti. Agradecer também por tu estar sempre me salvando quando eu te mando foto. Digo, Dimas, onde é que eu uso isso? E aí, ou senão tu vem lá e diz, tem esse sabonete novo, tem esse creme novo. Eu sempre inovando pelas embalagens maravilhosas que elas amam e fazem sucesso. Pelo atendimento maravilhoso que vocês todos dão a mim lá na clínica. Então, tu sabe que a gente tá junto e eu só trabalho com coisas que eu confio, né? Que eu acredito. E eu te agradeço também. Aproveita a oportunidade para te agradecer, tá? Então, muito obrigada pela oportunidade mesmo. Muito obrigado pela confiança e é sempre muito boa essa troca, porque a gente que trabalha, a gente que é profissional da saúde, a gente acaba se dedicando para uma área, a gente acaba precisando interagir com outras áreas. Eu sempre falo, a estética é multidisciplinar, então não adianta nada a gente fazer uma fórmula maravilhosa, precisa entender como é que é aplicado, como que é feito uma análise, uma anamnese de uma harmonização orofacial. Eu estou fazendo agora um curso de peelings com o Dr. Márcio Guidoni, porque eu faço muito peelings, mas para eu entender melhor como que se aplica, quais as indicações, então ele é um farmacêutico muito legal, inclusive vamos fazer uma live agora dia
Ah, vou assistir. 16 de julho, sigam ele, é lá do Espírito Santo, Farmácia Vivance, muito legal ele. Então, inclusive, recomendo fazer esse curso dele. Então, a gente necessita essa imersão, esse aprendizado para complementar o que a gente faz, né? Não é só a parte farmacotécnica. Então, Verdade. como que a gente vai fazer, como que a gente vai aplicar, para poder, muitas vezes, entregar um conteúdo da melhor forma. Então, às vezes, por exemplo, faz um preenchimento labial, sai com um lábio machucado. Então, o que a gente pode desenvolver para uma paciente dessas? Tem o nosso gloss de ácido hialurônico, que já vai estimulando a produção de ácido hialurônico, tem anti-inflamatórios. Então, tem uma série de formulações que a gente acaba montando de acordo com a necessidade, de acordo com os protocolos, certo? Então, eu te agradecer mais uma vez, agradecer a todo mundo que nos acompanhou até agora. E quem tiver dúvidas, chama a gente no direct. E uma boa noite. Eu demoro, mas eu respondo. Eu demoro, mas eu respondo porque eu tenho a nenê, né, Dimas? Pelo amor de tu sabe, né? A gorda me toma muito tempo. Daí eu digo, olha, perdoem a mamãe, mas eu respondo sempre que eu puder. Obrigada, viu? Um beijão. É isso aí. Uma boa noite e até a próxima. Tchau, tchau.